adesso, Signore, parla per mim, adesso. Acho que você aprendeu. Vamos no coro? Parla per mim, adesso, parla per mim, adesso, parla per mim, adesso, Signore, parla per mim, adesso. Amém? Amém. Viu? Você já sabe cantar metade de um hino italiano. Aí depois você pode perguntar para o pastor Ivanino e ele te ensinar o resto do hino. Tá bom? Amém? Amém. Já está pronto ali? Então vamos dar um forte aplauso para o Senhor. Salve a igreja com os pais do Senhor Jesus, amém? Amém. Antes de eu louvar, eu gostaria de deixar um versículo rapidinho que se encontra em Mateus 7, do 7 ao 11, que diz: Pedi e dai-se-vos-ei, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-ei. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhes dará pedra? Ou, se lhe pedir um peixe, lhes dará uma cobra? Né? E sobre esse louvor, eu vou louvar um louvor que fala sobre o encontro. Os discípulos encontrou Jesus, né? No alto mar, né? E Pedro, ele teve a ousadia e a fé, né? De pedir para ir ao encontro de Jesus. E Deus permitiu e ele foi, né? Então, ele pediu e o Senhor deu, né? Deu esse privilégio para ele. E eu não sei o que você veio buscar nesta noite, né? Se você tem pedido algo ao Senhor, mas é como nesse versículo fala, né? Mateus 7, do 7 ao 11, né? E a palavra ela é verdadeira. Se você tem pedido algo ao Senhor, continue pedindo, né? Glória a Deus. E Ele vai dar. Amém. Né? Não é no nosso tempo, é no tempo dele. Mas quando vier, vai ser glorioso. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Seja o teu nome santo e poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Espírito Santo. Olha quem vem vindo aí sobre as águas. Será que é um fantasma? Era a pergunta que faziam, pois não entendia que era Jesus que ali estava. O barco balançava, a tempestade mais forte ficava e o medo os aterrorizava. Não sabia mais o que fazer, disseram vamos morrer, mas bem de perto Jesus os acompanhava. Quando Jesus entra no barco, o milagre acontece. Ele acalma a tempestade, até o vento lhe obedece. Ele chega e traz bonança, onde não tem esperança. É assim que ele faz. Ele chega de repente, surpreende muita gente, faz milagre acontecer, para mostrar o seu poder, para confundir a mente humana, para lembrar que ele te ama na tempestade.
você. O barco balançava, a tempestade mais forte ficava e o medo os aterrorizava. Não sabia mais o que fazer. Disseram vamos morrer, mas bem de perto Jesus os acompanhava. Quando Jesus entra no barco, o milagre acontece. Ele acalma a tempestade, até o vento lhe obedece. Ele chega e traz bonança onde não tem esperança. É assim que ele faz. Ele chega de repente, surpreende muita gente, faz milagre acontecer, pra mostrar o seu poder, pra confundir a mente humana, pra lembrar que ele te ama, na tempestade vai guardar você. Se Deus está no barco, pode ficar tranquilo, pode dormir tranquilo. Se Deus está no barco, pode ficar tranquilo, pode dormir tranquilo. Se Deus está no barco, pode ficar tranquilo, pode dormir tranquilo. Se Deus está no teu barco, pode ficar tranquilo, pode dormir tranquilo. Aleluia! Se Deus está no teu barco, pode dormir tranquilo, pois a situação e a tempestade pode ser a maior que for, mas você vai vencer. Aleluia! Sauda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Se Deus está no seu barco, vai dormir tranquilo. Amém? Nós precisamos aprender a descansar e confiar em Deus. Nós precisamos aprender a entregar na mão do Senhor. Entregar na mão do oleiro, a entregar na mão do rei, a entregar na mão de Deus, porque Ele está no controle de todas as coisas. A gente perde o controle, mas Deus nunca perde o controle. Aleluia. Amém? Deus está no controle de todas as coisas. Abra sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo de número 14. Livro de João, capítulo de número 14. Versículo de número 15. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos na Tua presença, Senhor. A Tua palavra diz que onde 2 ou 3 se reúnem em Teu nome, Jesus, ali o Senhor estará. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo neste lugar. Toma o Teu lugar de honra, de glória, de governo, de soberania, de sabedoria. Levando cativo todo o pensamento obediente à mente de Cristo. Senhor, venha falar com a Tua igreja, não o que nós queremos, mas sim o que precisamos ouvir. Venha usar a minha boca, a minha voz, as minhas mãos, a minha vida, conforme o Teu querer. Venha trazer salvação, venha trazer cura, venha trazer libertação e que Teu povo seja abençoado, edificado pelo Senhor, e que os gigantes venham cair por terra na Tua presença, em nome de Jesus. Amém?
João capítulo 14, versículo de número 15. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. A saber, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Amém? Ainda com a sua Bíblia aberta, volte ao Antigo Testamento e abra na primeira carta, no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. E versículo de número 7 em diante. 1 Samuel 16, 7 diz: porém o Senhor disse a Samuel: não atente para a sua aparência, nem pela sua estatura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então Jessé chamou Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse: tampouco escolheu o Senhor este. Então Jessé a fez passar a Samar, porém disse: tampouco o Senhor escolheu este. Assim fez passar Jessé seus 7 filhos diante de Samuel. Quantos filhos? 7. Porque 8 é o número do 8º filho de Jessé. E Samuel, porém, disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum desses. E disse mais Samuel a Jessé: acabaram seus jovens? E Jessé respondeu: ainda falta o menor. Deus sempre escolhe o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porque não nos sentaremos ao redor da mesa até que ele chegue. Então Jessé mandou buscá-lo e fez entrar. Era ruivo, formoso, de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este. Então Samuel tomou um vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou para Ramá. Amém? Amém. Meus amados irmãos, enquanto Jesus esteve na terra, Ele esteve ensinando os discípulos, Ele esteve pregando a palavra de Deus, Ele esteve cumprindo o seu ministério como homem. Embora Jesus fosse Deus, é Deus desde a eternidade, quando Jesus esteve na terra, Ele vai cumprir o seu ministério sem os atributos divinos. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, a partir do verso de número 5, que haja em vós o mesmo tipo de pensamento que houve em Cristo Jesus, pois Ele, sendo Deus, não se apegou ao fato de ser igual a Deus. Então Ele é Deus, amém? Mas antes esvaziou-se de si mesmo,
ele deixou o atributo da onipotência, da onisciência, da onipresença. O que é isso? Onipresença está em todos os lugares. Amém? Amém. Onisciência, sabe todas as coisas. Amém? Amém. E onipotência, pode fazer todas as coisas. Ele abre mão dos atributos divinos. Ele se esvazia. E a Bíblia diz, esvaziou-se de si mesmo. E ele tomou a forma de servo. Porque para ser usado por Deus, você tem que assumir a forma de servo. E ele, tomando a forma de servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse, dos que estão nos céus, dos que estão na terra, dos que estão debaixo da terra, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Então a Bíblia está dizendo: Jesus Cristo é o nosso modelo. Como filho de Deus, ele foi obediente ao Pai. E nós somos filhos de Deus. A Bíblia diz no livro de João, no capítulo 1, a partir do verso 12 e 14, está escrito: mas todos aqueles que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? O ser humano, o brasileiro, foi catequizado, foi cristianizado. Nosso país é cristão. 98% da população crê em Jesus. E 98% da população diz: eu sou filho de Deus. Mas a Bíblia diz que todos somos criaturas de Deus. Para se tornar filho de Deus, você tem que crer em Jesus. Amém? Amém. A Bíblia diz em Mateus capítulo 5, se eu não me engano ali, a partir do verso de número 4, 5, no sermão das bem-aventuranças, Mateus capítulo de número 5 está escrito: bem-aventurado os pacificadores, porque estes serão chamados filhos de Deus. Quem não é pacificador não é filho de Deus. Mas quem é pacificador é quem traz paz, é quem trabalha pela paz, é quem busca andar em paz com os seus irmãos, com os seus amigos, com o próprio Deus. Então, bem-aventurados os pacificadores, estes sim serão chamados filhos de Deus. Todos são criaturas, mas para se tornar filho de Deus, primeiro, tem que crer em Jesus. Segundo, tem que ser pacificador. Amém? Amém. Porque a Bíblia diz em 1 João capítulo 5, versículo de número 19: porque aquele que é nascido de Deus é filho de Deus, e o maligno não lhe toca. Então você precisa nascer de Deus. Amém? Amém. Assim como quando uma mulher está gerando um filho, e quando nasce a criança, ela nasce das águas. Não é isso? Quando você era um bebê, você não estava dentro do útero, não é o líquido aminoático. Não são águas? Da mesma maneira, o batismo marca o momento em que você nasce das águas, mas não com uma identidade terrena, mas com uma identidade espiritual. Quando você nasce na terra, você tem o seu nome registrado no cartório. Os teus pais escolhem o seu nome. Mas quando você nasce nas águas, quando você entrega a sua vida a Jesus, você tem o seu nome registrado no cartório do céu.
E a Bíblia diz que o seu nome está escrito no livro da vida. Então você ganha uma nova identidade. E em Apocalipse, capítulo de número 3, Jesus disse: ao que vencer, ao que for até o fim, ao que vencer o mundo, ao que vencer o pecado, ao que vencer, eu lhes darei uma pedrinha branca, escrito o seu novo nome. Sabe por quê? Porque no dia que você aceitou a Jesus, no dia que você desceu as águas, o seu nome foi registrado no céu e você tem uma nova identidade. Amém? Estão conseguindo me acompanhar? Então a Bíblia diz que Jesus, ele falou em João capítulo 14, ali pelo versículo 12, 13, por aí. Jesus, ele vai dizer assim: olha, em verdade vos digo, que se vocês guardarem os meus mandamentos, também farão as obras que eu faço, e obras maiores farão, porque eu vou para o Pai. Sabe o que Jesus estava dizendo? A mesma obra que eu fiz, vocês vão poder fazer. Os lugares aonde eu pisei, vocês vão pisar também. O que eu pude executar, vocês também vão. Por que, Senhor? Porque quando eu estive na terra, Jesus não realizou nada pelo poder dele. Amém? Ele realizou pelo poder do Espírito Santo de Deus. Se ele não trouxe os seus atributos divinos para fazer milagres, quando Jesus abriu o olho do cego Bartimeu, Jesus não curou o cego Bartimeu pelo poder dele, ele curou o cego Bartimeu pelo poder do Espírito Santo. Quando Jesus estava passando lá no tanque de Betesda, e Jesus olhou para um homem que estava paralítico há 38 anos, e Jesus disse para ele: você quer ficar curado? E ele disse: Senhor, quando as águas são agitadas, ninguém me leva para o tanque. Jesus disse: eu não te perguntei se você quer dar um mergulho no tanque, eu perguntei se você quer ser curado. E ele disse: Senhor, eu quero. Ele disse: então levanta, toma a tua cama e anda. E a Bíblia diz que naquele momento, aquele homem se levantou e andou, porque o poder do Espírito Santo estava sobre Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quando Jesus entrou na cidade de Jericó, pela última vez, antes de andar a caminho de Jerusalém, onde ele seria morto, Jesus está andando e tem uma multidão em volta dele. A Bíblia diz que Jesus caminhou até debaixo de uma figueira, e quando ele olhou para cima, ninguém contou o nome dele, mas o Espírito Santo revelou para Jesus o nome de Zaqueu. Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desce daí, porque eu te vi, Zaqueu. Hoje me convém entrar na tua casa. Isso aconteceu porque o Espírito Santo estava com Jesus. Estão entendendo? Em Lucas capítulo 4, a partir do versículo de número 18, a Bíblia diz que Jesus entrou na cidade de Nazaré, a sua cidade natal, e foi-lhe dado um livro, e ele achou o livro de Isaías, e quando ele leu, achou na parte que estava escrito em Isaías capítulo de número 61, que diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar o Evangelho aos cativos, libertar da prisão, abrir os olhos dos
Santo sobre Jesus. Vocês estão entendendo? Quando Jesus estava diante de uma multidão que estava faminta e não tinha comida, porque estavam há 3 dias andando no deserto, e Jesus disse: eu tenho pena da multidão. O que vocês têm na mão? Ele disse: Senhor, só tenho um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Jesus disse: mandem-se assentar de 50 em 50 e de 100 em 100 em grupos. E a Bíblia diz que Jesus repartiu o pão e orou e agradeceu a Deus e disse: reparti para o povo. Aparentemente, Jesus não multiplicou, Jesus repartiu. Aleluia. E Jesus deu como discípulo e disse: agora você pega e reparte. Então o trabalho dos 12 apóstolos era pegar da mão de Jesus e ir até o grupo e partir o pão no meio e disse: come. E não sei como, mas aquele pão nunca acabou. Aí ele foi para o próximo, pega. E 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 aí eles fizeram assim, os 12 apóstolos. E eles repartiram e alimentaram 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Irmão, eu conheço um crente que sozinho ele come 5 pães. Sozinho. Tem crente que sozinho ele come 5 pães, 2 peixinhos. Então ele falou: sardinha, que delícia. Pão com sardinha, né? Aquele patezinho de aniversário que todo mundo gosta. Mas alimentou mais de 15.000 pessoas. Mais de 5.000 homens. Cada homem, sei lá, casado, uma esposa. No mínimo um filho. 15.000 homens. 15.000 pessoas. E aqui eu aprendo um princípio. Quanto mais você reparte, mais Deus multiplica. Amém. Aleluia. Irmão Mateus, qual o segredo do jeito que você prega? É que quanto mais Deus me dá, mais eu reparto. Aleluia. E quanto mais eu reparto, Deus multiplica aquilo que Ele me deu. Amém. Qual o segredo para que milagres aconteçam? Aqui, sempre que eu tenho a oportunidade, mais eu oro. Porque quanto mais eu oro, mais Deus multiplica milagres. Aleluia. Quanto mais eu oferto, mais Deus multiplica na minha vida. Quanto mais eu me entrego para Deus, mais Deus multiplica na minha história. Porque esse é um princípio. Quanto mais você reparte, mais Deus multiplica. Mas quem operou a multiplicação? Foi o poder do Espírito Santo. Aleluia. Atos capítulo de número 10, versículo de número 38, o apóstolo Pedro pregou para um homem chamado Cornélio e disse para ele: pois Jesus era homem aprovado por Deus, ele andou em toda parte, fazendo o bem, curando e libertando os oprimidos do diabo, porque o Espírito de Deus era com ele. Sabe o que Deus está dizendo? Jesus, ele fez o seguinte, ele disse: eu tenho o poder de criar o sol, de criar a lua, de criar as estrelas, de criar o planeta, de fazer tudo. Mas eu vou deixar os meus dons de lado, as minhas prerrogativas divinas de lado, o meu poder de criador de lado, e vou descer na terra e vou servir como um homem, para que ninguém tenha desculpa de dizer que não tem como servir a Deus. Eu quero mostrar para eles que assim como o Espírito Santo vai usar a minha vida, o Espírito Santo quer usar a vida de cada um de vocês. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus, aleluia. Diga assim: o segredo O segredo é o Espírito Santo.
É o Espírito Santo. Amém. Lava surecada, lava. O segredo na vida do crente é o Espírito Santo. O segredo na vida do crente que é usado por Deus é que ele tem intimidade com o Espírito Santo. O segredo do caráter cristão é o Espírito Santo. Porque Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 18, está escrito: as obras da carne são, primeiro, ira. Está andando irado, né, irmão? Isso é carne, isso não é o Espírito. 2, prostituição. 3, ciúme. 4, divisões. 5, inveja. 6, orgulho, dissensões e coisas semelhantes a estas. A lista é grande, mas a lista continua, porque em Gálatas 5:22 está escrito: mas o fruto do Espírito é amor. Aleluia. Quem tem o Espírito Santo ama. Quem tem o Espírito Santo perdoa. Quem tem o Espírito Santo abraça. Quem tem o Espírito Santo não julga. Quem tem o Espírito Santo não fica arrumando confusão, não fica com vingança, não fica com picuinha, não fica com fofoca. Quem tem o Espírito Santo tem amor. Segundo fruto do Espírito, alegria. Quem tem o Espírito Santo é feliz. Aleluia. Irmão Mateus, a minha vida está difícil, eu estou passando por luta, eu estou passando por prova. Eu entendo, meu irmão, mas eu quero te dizer que por mais que você esteja na luta, na prova, o Espírito Santo tem uma alegria sobrenatural para derramar sobre a tua vida, para restaurar as tuas emoções, para te colocar de pé mais uma vez, porque o Espírito Santo, Ele te ama, e Ele é feliz, e Ele é alegre, e Ele alegra o seu povo. Salmos de número 32 está escrito: bem-aventurado, bem feliz. Sabe o que é aventurado? Feliz. Bem feliz, bem-aventurado, bem abençoado é o homem cuja transgressão é perdoada e cuja iniquidade é apagada, cujo pecado é perdoado. Por quê? Porque este homem, a quem o Senhor encobre a transgressão, Ele redimiu a sua alma da morte, Ele cerca com alegres cânticos de livramento. Sabe o que eu aprendi? O Espírito Santo gosta de música. Você sabia que o Espírito Santo gosta de música? Deus gosta de barulho. Ele podia fazer um mundo tudo quieto, tudo legendado, né? Se olhar para a pessoa ia ler. O papagaio ia falar e ia aparecer uma legenda debaixo dele. Papagaio quer biscoito, papagaio quer biscoito. E a pessoa, você não ia escutar, você ia só ler. Os passarinhos, ao invés de cantar, ia aparecer piu, piu, piu. Imagina que mundo sem graça. Deus gosta de barulho. Deus gosta de música. Deus gosta de melodia. Lá no céu, irmãos, a Bíblia diz que só tem um momento que a Bíblia vai mostrar que houve 30 minutos de silêncio. 30 minutos. Apocalipse 8, versículo de número 4. A Bíblia diz: e houve silêncio no céu de meia hora. Um olhou para o outro e falou: o que está acontecendo? Nós nunca vimos silêncio aqui. Silêncio tem no cemitério. Sabe onde tem silêncio? No hospital. Lá no hospital, ó.
Sem barulho. Não faz barulho. Fala baixinho. Biblioteca, sem barulho. No cemitério, silêncio. Respeita os mortos, vai que eles escutam. É um lugar de dor, né? As pessoas não vão falar. Silêncio. Mas lá no céu tem barulho, tem festa, tem alegria, tem música, tem coreografia. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 10, que ao redor do trono de Deus existe 24 tronos e tem 24 velhinhos lá, que são pentecostal. E a Bíblia diz que quando os querubins começaram a clamar um para os outros, dizendo: digno é, Senhor, de receber a honra, a glória, o poder e o domínio, porque pela tua vontade tu criaste todas as coisas. Sim, por causa da tua vontade elas existem e foram criadas. E os serafins disseram amém. E quando eles disseram amém, os 24 anciãos que estavam sentados no trono se levantaram de pé, foram até o centro, tiraram a coroa da cabeça, se ajoelharam perante o trono e colocaram nos seus pés. O que é isso? Coreografia. Eles estavam ensaiados, esperando aquele momento. Sabe por quê? Porque no céu tem música, tem coreografia, tem festa. Aleluia. Entendeu? Então sabe o que eu descobri? Eu descobri que o diabo, ele não pode te matar. Então o diabo, ele tenta te calar. O diabo não pode matar você, então ele tenta roubar a sua voz. O diabo, ele não pode tocar na sua alma, porque você já foi comprado por Deus. Aí ele tenta te calar, ele tenta colocar motivos na tua mente, lançando dardos inflamados, para que você entre num estágio de acusação, de depressão, de angústia. E quando você está nessa situação, você não tem força para louvar, para adorar, para clamar a Deus. Mas se essa noite você aprender que você precisa ter coragem de abrir a boca e dizer: como Jó, não saí do ventre da minha mãe, não voltarei para lá, mas bendito seja o nome do Senhor. Salmos de número 32, a partir do verso de número 8, está escrito que o Senhor habita no meio dos louvores. Quer ver como Deus gosta de música? Tudo que Deus criou é 3 em 1. Amém? 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 O homem, corpo, alma e espírito. O corpo, para fazer as coisas físicas. A alma é quem você é. É a tua personalidade. É a tua identidade. É o teu pensamento, é o teu sentimento e as tuas vontades. Isso é a alma. E o espírito é o corpo para mover as coisas espirituais. É o lugar onde só Deus habita. O diabo não pode entrar no teu espírito. O diabo só pode entrar na dimensão da alma e do corpo. Amém? E você não é corpo. Você também não é espírito. Você é alma. Você tem uma personalidade, uma identidade. E você usa o corpo, usa o espírito. Tranquilo? 3 em 1. A matéria que foi formada, os átomos, são compostos por quantos elementos? 3. Vamos lá, vocês estão estudando e faz tempo que eu saí, hein? Quem lembra? Prótons, elétrons e nêutrons. O que é isso? 3 em 1. A matéria é formada por 3 coisas: volume, massa e densidade. 3 em 1. E a música? A música é formada por 3 coisas: harmonia, melodia e ritmo. Aleluia. Por que 3? Porque é o Deus Pai, Deus Filho
Deus e o Espírito Santo. Glória a Deus. Mas alguém diz, mas como que é 3? Separa a música então da melodia. Separa a música do ritmo. Separa a música da harmonia. Não tem como. Assim tu não consegue separar Deus. Mas Ele é 3. Mas Ele é 1. Assim como a música é 3. Mas é 1. Você entendeu? E a adoração é o poder de se comunicar com Deus. A adoração é o poder de atrair a presença de Deus. Quando tu estava se casar hoje, então a Bíblia diz em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, você achou que eu tinha esquecido, né? Peguei você. Gálatas 5, 22, que o terceiro fruto do Espírito é a alegria. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Então como é que eu vou ter alegria, irmão Mateus? Adora. Mas eu estou passando por dificuldade. Adora. Mas a situação está impossível. Adora. Mas o meu pai me rejeitou. Adora. Mas a porta de emprego se fechou. Adora. Mas eu estou enfermo. Adora. Porque a adoração, ela tem o poder de gerar a aproximação. Porque através da adoração você entrega o controle do seu corpo. É por isso que o diabo, ele faz shows, ele pega os músicos e ele ensina eles a adorar a ele. Ele não quer adoração, ele não quer amor, ele quer o controle. Porque quando uma música começa a tocar, como é que o pezinho faz? Ele começa a bater. Lá no TikTok eles mexem um pouquinho mais. Por quê? Porque a música tem o poder de conduzir a cultura. Por isso que a Bíblia diz, em 2 Reis, capítulo 3, versículo de número 14, que havia uma grande crise e 3 reis chegaram ao profeta Eliseu e disseram: profeta Eliseu, nós viemos à guerra, nós viemos pelejar, mas os amorreus estão vindo contra nós e agora nesse deserto acabou a água, nós não temos água para os homens beber, nós não temos água para o gato se alimentar, nós vamos morrer, nós vamos perder a guerra antes de chegar lá. Sabe o que Deus está dizendo? Existem guerras que nós vamos entrar, que nós vamos lutar, que nós vamos enfrentar. Existem situações que o inimigo ele vai criar um cenário de escassez. E você vai olhar para um lado, para o outro, e você não vai ver recurso. Recurso médico, recurso financeiro, recurso espiritual. E o que devemos fazer nesse momento? O profeta Eliseu disse o seguinte: olha, se você quer ouvir a voz de Deus, para sacar tem que depositar. Então se você quer ouvir a voz de Deus, me traz um tangedor, traga um músico, traga um adorador. E a Bíblia diz que eles arrumam um adorador, e o adorador começou a tanger. Não é que ele estava tocando apenas, ele estava adorando com as suas mãos. Ele colocou intenção naquela adoração, ele colocou intenção naquele cântico. E enquanto ele tocava, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre o profeta. E o profeta disse: abram covas neste vale, porque vocês não vão ver chuva e vocês não vão ver vento, mas eu vou encher o deserto de águas. Ou seja, nessa situação impossível, eu vou fazer o que era impossível.
impossível na vida de vocês acontecer. Aonde não tem recurso, eu vou fazer o recurso aparecer, porque alguém ousou adorar, mesmo no meio da escassez. Sabe o que eu aprendo com isso? Adoração é o ventre do profético. Amém? Amém. Quando você precisa ouvir a voz de Deus, adore. Sabe o momento que Deus me dá mais revelação? Quando a igreja está adorando. Sabe o momento que eu sei que Deus começa a me dar profecia, a revelação? É quando a pessoa, no meio do culto, começa a levantar as mãos, começa a engrandecer a Deus. Não é quando você está orando, é quando você está adorando. Porque a adoração é o ventre do profético. Estou dando vários códigos para vocês, para ajudar vocês. Amém. Para vocês aprenderem a palavra. O pastor Benerim, um homem usado por Deus, que estende a mão, você já vai ver vídeos dele, ele estende a mão e as pessoas começam a cair aos milhares. Deus deu essa unção para ele, e quando ele estende a mão, as pessoas caem, mas depois elas se levantam, e os paralíticos largam as muletas, e os cegos passam a enxergar, e os surdos passam a ouvir. Ele prega dizendo: o momento que Deus mais cura nas minhas cruzadas evangelísticas não é enquanto eu estou orando por cura, é enquanto o povo está adorando. Porque não tem a ver com o pregador, não tem a ver com o ministrante, tem a ver com o teu altar, tem a ver com a tua vida, tem a ver com a tua entrega, tem a ver com o teu coração, tem a ver com os teus olhos. E Deus está dizendo: no meio da sua dor, comece a adorar. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 9, o apóstolo Paulo falou: conheço um homem que, se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao teu terceiro céu. Quantos céus? Até o terceiro céu. Existe o céu da terra, amém? O céu do universo, o céu que é palpável. Existe o segundo céu, que é as regiões celestiais, é onde estão os principados, potestades, hostes espirituais da maldade. O diabo não está no inferno, o diabo está nas regiões celestiais. Amém? Sabia disso? Leia a Bíblia. Ele está nas regiões celestiais. E existe o terceiro céu, é o céu de Deus, onde Deus está. E ele vai dizer: eu fui até o terceiro céu e ouvi palavras inefáveis que ao homem não é lícito dizer. E por causa das palavras que eu ouvi, foi colocado um espinho na carne, certo mensageiro de Satanás, que esbofeteava o meu rosto. Eu creio que o espírito que foi enviado é um espírito de acusação. Porque quando o apóstolo Paulo foi levado ao terceiro céu, Deus disse para Paulo: Paulo, eu vou usar você. Paulo, você vai escrever epístolas que 2000 anos depois vão estar estudando. Paulo, eu vou usar a sua vida. Paulo, você vai ganhar toda a corte romana. Paulo, você vai plantar igrejas. Paulo, você vai pregar. Eu vou levantar mortos através de você. Eu vou levantar paralíticos através de você. Cegos vão enxergar, lenços de Paulo vão curar. E Deus vai falar das grandezas. E Paulo vai se encher de orgulho. Paulo vai se encher de si mesmo e vai dizer: olha, depois de Jeová, eu sou a quarta pessoa da Trindade. O apóstolo Pedro vai ficar pequeno. E aí ele foi se enchendo. Aí Deus disse: é muito orgulho, Paulo. Então vamos fazer o seguinte: eu vou colocar um mensageiro de Satanás. E quando Paulo pensava em se orgulhar, o mensageiro de Satanás vinha e olhava para Paulo e dizia: Paulo, o que ele escreveu na carta de Gálatas, capítulo 1: você é o menor dos apóstolos, porque você perseguiu a igreja de Deus.
isso que ele escreve em 1 de Gálatas. Ou seja, aquele mensageiro de Satanás disse: olha, tu vai ganhar muita alma para Jesus, mas estas almas aqui você jogou no inferno. Esse era o nível de acusação que Paulo sofria. Esse era o nível de crise interna que Paulo sentia. Porque ele disse isso para o rei Agripa, em Atos, lá pelo capítulo 26, 27. Ele fala: rei Agripa, eu os forçava a blasfemar contra Deus. Porque ele, como judeu, sabia que se blasfemar contra Deus não tem perdão. E o diabo vinha e acusava. E a Bíblia diz que por causa desta crise, ele começou a clamar a Deus e começou a orar. E disse: Senhor, tira esse mensageiro de mim. Senhor, tira essa prova. Tira esse deserto. Tira essa dificuldade. Senhor, tira essa pessoa de lá. Vou aplicar, né? Tira essa pessoa que fica zombando da minha fé, que fica me ridicularizando, que fica dizendo: tá de crentinho aí, mas antes você estava rebolando, dançando ali pro diabo. Tá de crentinho aí, mas eu te conheço, você é um mentiroso, você é um falso. Não pense que o diabo vai pegar leve, ele pega pesado. E quando ele ficava assim, a Bíblia diz que Paulo descobriu o segredo. Você quer saber qual o segredo? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Paulo descobriu que Jesus estava olhando para Paulo e disse: Paulo, a minha graça te e o meu poder se aperfeiçoa em sua fraqueza. Sabe o que eu aprendi? Que quando nós estamos passando por momentos difíceis, por processos, e nós pedimos para Deus: Deus, faz essa prova cessar, resolve a minha vida, me socorre. Deus não resolve. É porque Deus está dizendo: eu estou moldando o seu caráter, eu estou abatendo o seu orgulho, eu estou tirando a sua soberba, eu estou moldando o seu coração, porque para lá na frente você não se perder, eu preciso desse processo. Então Deus não vai abortar um processo na sua vida. Sabe o que eu aprendi? Que nós ganhamos quando chega no final da corrida. A gente quer a vitória e a gente fica esperando a vitória no final, o resultado. É o resultado que você quer. Você quer, sei lá, por exemplo, você quer passar na faculdade. O bom é quando lá na prova você passar, tirar 10, ganhar a bolsa 100%, universidade gratuita, entrou. Mas Deus ganha você, é no processo. Aleluia. Entendeu por que Deus não tem pressa? A gente quer o resultado final e Deus ganha a gente no meio. Deus ganha a gente no processo. Sabe por quê? Porque no processo você vai ter que se disciplinar. No processo, para estudar, você vai ter que abrir mão de umas brincadeiras, de umas viagens. Os amigos vão convidar para ir para o shopping, mas aquele final de semana você vai estar estudando. Você vai ter que acordar mais cedo, isso é disciplina. Você vai ter que ouvir os seus mestres, isso é humildade. Sabe por quê? Porque Deus ganha a gente no processo. Sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo o seguinte: o gigante se levantou contra você, o inimigo se levantou contra você, e você está orando e dizendo: Deus, derruba esse gigante, Deus, põe fim a essa prova financeira, essa prova espiritual, eu não sei de que natureza seja, mas você está dizendo: Deus, põe por terra esse gigante, e Deus está dizendo: eu vou colocar esse gigante por terra, tem hora marcada, tem dia marcado, mas antes de eu derrubar ele, eu quero formar um guerreiro, eu quero formar
Porque Deus ganha a gente no processo. O crente tem pressa, né? Eu quero que Deus resolva. Deus diz, não, eu quero ganhar você. Filho, dá-me o teu coração. Porque dele procedem as saídas da vida. Provérbios 4, 27. Amém? Vai derramar um pouquinho na coisa. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, isso é, paciência, mansidão. Você diz, meu Deus, essa prova nunca acaba. Deus diz, eu vou gerar o fruto do Espírito em você. Meu Deus, essas pessoas me perseguem e falam mal de mim. Eu vou gerar o fruto do amor em você. Meu Deus, essa situação é impossível. Eu vou gerar o fruto da fé em você. Mansidão. Quando alguém pisa no meu pé, eu tenho que ir lá resolver. Falaram de mim? Não, eu tenho que saber o que estão falando de mim. Deus disse, não. Mansidão. É mansidão que você precisa. Eu vou gerar o fruto do Espírito em você. Nono fruto do Espírito. Domínio próprio. Autocontrole. Controle sobre o seu emocional. Controle sobre o seu sentimental. Controle sobre a sua mente. Mas, irmão Mateus, eu estou perdendo o controle. Eu não sei como eu faço. Como eu faço para resolver isso? Eu estou orando e não está resolvendo? É claro que resolve. Porque o apóstolo Paulo falou que ele clamou a Deus e Deus disse, filho, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa em sua fraqueza. Aí ele diz, por isso, quando estou fraco, então sou forte. Por isso, me gloriarei. Sabe o que ele está dizendo? Por isso, eu vou dar glória a Deus. Por isso, eu vou adorar nas minhas fraquezas. Porque quando eu adoro a Cristo, o poder de Cristo repousa sobre mim. Aleluia. Porque aquilo que a graça da oração não pode mudar, a graça da adoração te faz suportar, te faz aguentar, te faz permanecer. Porque através da adoração você é fortalecido, através da adoração você é edificado, através da adoração você vai crescer. Aleluia. A Bíblia diz no livro de Romanos que Abraão foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Então a graça da oração é para mudar as coisas, mas a graça da adoração é para suportar as coisas. Porque quando você adora Cristo, um caráter de Cristo se revela sobre você. Sabe por quê? Porque quando você adora Cristo, Ele não pode impedir o processo, mas Ele entra com você no processo. No livro de Jó, capítulo de número 42, versículo de número 2, Jó disse, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu conheço de caminhar contigo. Ao final do processo, Jó olhou para trás e disse, agora eu reconheço
que quando eu estava no buraco, Deus entrou comigo naquele buraco. Quando os meus amigos me abandonaram, Deus entrou comigo no meio daquela situação. Quando a minha esposa me abandonou, Deus estava comigo naquela situação. Quando eu perdi meu trabalho, quando eu perdi meu emprego, quando eu perdi meus empregados, quando eu perdi meus negócios, quando eu perdi os meus filhos, Deus estava. Porque quando você adora, você não fica mais sozinho. A adoração é algo tão extraordinário que a Bíblia diz que Jesus, ele fez a ceia para os seus irmãos, e depois de ter feito a ceia, a Bíblia diz que ele iria enfrentar a cruz, o maior desafio da sua vida, o maior desafio da humanidade. Ele iria morrer pelos nossos pecados, mas a Bíblia diz que antes de ele subir para o Getsemane para orar, onde iria ser traído, a Bíblia diz assim: e tendo cantado o hino. Então, como é que eu oro, irmão Matheus? Primeiro você adora. Glória a Deus, aleluia. Eu quero orar 1 hora. Como é que eu faço? Primeiro passo, você começa adorando. Você entra no teu quarto, fecha a porta atrás de você e começa a dizer: digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para seu nome exaltar. Digno de glória e honra. Se coloque de pé na presença do Senhor. Levantamos nossas mãos para seu nome exaltar. O que grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. A Bíblia diz que Deus escolheu Davi. Não porque Deus olhou a sua aparência, mas porque Deus olhava o seu coração. E Davi é o maior adorador da Bíblia. Aleluia. Davi disse no Salmo 23: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas de descanso, refrigera minha alma. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Olha a unção do Espírito Santo. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários. Ele unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente a bondade e a fidelidade do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa por longos dias. Quer saber como Davi foi vencendo as suas guerras? Ele foi adorando. Quer saber como você vai vencer os seus gigantes? É adorando. Quer saber como você vai ter mais intimidade com o Espírito Santo? É adorando. Como você vai se entregar mais para deixar Deus te usar no seu ministério? É adorando. A Bíblia diz que quando você ora em línguas, o seu espírito ora de fato. Mas quando você ora com a mente, a sua mente ora de fato. E quando você canta em línguas, o seu espírito canta. Mas quando você canta com a sua mente canta. Então, quando nós adoramos a Deus, Paulo diz: o que farei, pois? Orarei com a minha mente, mas também orarei em espírito.
a minha mente, mas cantarei em espírito. Para que eu seja edificado na mente e no espírito. Então, quando você está buscando a Deus em adoração, quando você está buscando a Deus em oração, ore com a sua mente, mas ore também com a ajuda do Espírito Santo. Porque Jesus deixou o modelo e o exemplo, dizendo: eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar o Consolador, porque assim como eu fiz o meu trabalho com a ajuda do Espírito Santo, você vai fazer o seu ministério ser cumprido com a ajuda do Espírito Santo. Amém? Feche seus olhos. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Eu creio que Deus, Ele trouxe muitas respostas para nós essa noite. Deus trouxe um entendimento novo a respeito daquilo que Ele quer fazer. Deus tem muitas coisas para fazer na sua vida, mas Deus diz: eu não vou abortar o processo. Se estiver difícil, então adore. Se estiver difícil, então ora. Se estiver difícil, então me busca. Porque eu quero me revelar. Eu quero revelar o meu poder. Eu quero revelar a minha graça. Porque quando você estiver se sentindo fraco, então eu quero te fazer forte. Assim como o apóstolo Paulo escreveu. Eu quero orar por você. Eu não vou orar apenas por você, eu quero orar juntamente com você. Sim, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Nós estamos aqui diante da Tua santa, maravilhosa presença. Há muitas pessoas que vieram a este lugar se sentindo cansadas, se sentindo fracas, se sentindo vazias, se sentindo abandonadas. Muitas pessoas que há muito tempo, muitos cultos, não têm sentido mais a Tua presença. Muitas pessoas que têm se perguntado: quando que o Senhor vai me responder? Mas esta noite, o Senhor trouxe uma palavra, o Senhor trouxe uma revelação de que o Senhor deixou um Consolador. E a Bíblia diz que quando nós não sabemos orar como convém, o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, fala de nós ao Pai, intercede por nós. Portanto, ó Espírito Santo, eu te peço essa noite, interceda pela vida do meu irmão e da minha irmã. Interceda por esta situação que este jovem está vivendo. Interceda por esta situação que este pai e esta mãe está vivendo. Aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor pode fazer. Nós entronizamos o Teu nome. Nós declaramos no poder do nome de Jesus que toda força das trevas cai por terra. Que todo pensamento maligno cai por terra. Que todo coração que está angustiado e triste, o Senhor vai tirar o espírito de depressivo e vai colocar as vestes de louvor, vai colocar as vestes de alegria. O Senhor vai tirar o peso da mente, o Senhor vai tirar o peso do coração, o Senhor vai tirar o peso da alma, o Senhor vai tirar o fardo dos ombros, o Senhor vai tirar o medo, o Senhor vai trocar por fé, o Senhor vai tirar as obras da carne e vai colocar os frutos do Espírito, porque o Senhor não nos deu um espírito de medo para nos sentirmos escravos, mas nos adotou e nos deu o Espírito Santo, o Espírito de amor, o Espírito
espírito de equilíbrio e um espírito de poder. Então que o Senhor venha revestir de poder a sua igreja e que o Senhor venha dar autoridade contra todo o poder do maligno para pisar toda serpente e escorpião, e que o Senhor venha dar a vitória para a sua igreja e para o seu povo, e que no dia da vinda do Senhor esse povo venha continuar firme contigo, firme na tua presença. Assim nós oramos para a honra, a glória e louvor do Senhor. Amém? Amém, meus irmãos? Amém. Quantos ouviram a voz de Deus? Amém. Aleluia. Amém? Esteja orando por nós.